noite, você que está nos assistindo, por favor, fique à vontade. Você que está nos assistindo na TV aberta ou nas redes sociais, nós somos a Igreja Primeiro Amor, uma igreja estabelecida aqui em Belém do Pará, no bairro de São Brás, na Avenida José Bonifácio, número 690, bem na frente do berço de Belém. Somos uma igreja relativamente nova, uma igreja conservadora quanto à doutrina, ou seja, nós cremos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus ao homem e, por outro lado, na nossa atuação, exercitamos os eixos de influência da sociedade, cosmovisão bíblica. Essa é a Igreja Primeiro Amor. Eu te convido a permanecer conosco nessa hora. Vamos aprender coisas interessantes, eu creio. E se você ainda não conhece ou achou estranho essa conversa de quem pisou no Santo dos Santos, aguarde um pouquinho, porque pode ser a oportunidade de mudar a tua vida. Eu quero que você, junto comigo, abra a sua Bíblia, ou você acompanhe aqui pela projeção da nossa mídia, o texto que está em Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por favor, tome assento, você que levantou. Esse texto, numa tradução ainda mais literal da Bíblia, no verso 16, ele fala assim: aproveitando as oportunidades. É uma chamada clara do Espírito Santo através de Paulo, falando para que eu e você, a gente preste atenção no contexto do mundo, preste atenção naquilo que está sendo colocado, nas coisas que acontecem, e que a gente não ande como tolos, levados ao vento por qualquer doutrina, ou a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas ele te chama a ser protagonista da tua vida. Ele te chama a que você reflita sobre tudo aquilo que está acontecendo e tenha sabedoria, e mais, aproveitando as oportunidades, porque os dias que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, são dias maus. Parece algo catastrófico, assim, dias maus. Não, e a gente vai entender. Jesus, ele foi muito claro comigo e com você, dizendo que o mundo, ele jazia no maligno, que o sistema mundano, ele estava enterrado no maligno. E geralmente quando está enterrado, a gente não consegue enxergar de primeira. Mas Jesus nos alertou para isso, que nós teríamos dias de tribulação e dias de angústia. Veja o que está escrito na primeira João 5,19, em seguida João 17,15 e depois João 16,33. Vamos aos três textos rápidos para entendermos melhor esse contexto. Sabemos que somos de Deus. Jesus reforçando a minha identidade, a tua identidade, dizendo, lembrando para mim e para você a quem pertencemos. Mas Jesus, ele continua fazendo um alerta, e que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. São palavras textuais de Jesus. João 17,15, ele já fala, Pai, numa oração ao Pai, ao Deus Pai, Jesus diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha só que interessante. Então Jesus sabia exatamente aquilo que ele estava falando, e ele estava orando pelos discípulos. E João 16,33 ainda aprofunda mais esse conceito. Ele diz,
estas coisas, novamente para discípulos, vos tenho dito para que tenhais paz. Olha só, mundo enterrado no maligno, dias maus, tribulações, e ele está nos dizendo essas coisas para que eu e você, para que a gente tenha paz. Onde? Nele. Ele é o refúgio e a origem da paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, se alegrem. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você: enxerguem o contexto da vida, enxerguem o sistema, aquilo que nem sempre está explícito, está aberto, e que a gente tende a esquecer. Enxerguem tudo isso. Você vai ter aflição, você vai ter crise, você vai ter problemas, mas se alegrem, tenham bom ânimo. A vida eterna, ela começou para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Escute, eu venci o mundo. Se eu venci, você vai vencer. Jesus não venceu o mundo porque ele precisava. Ele venceu o mundo porque eu precisava, você precisava. Foi por isso que ele veio. Jesus não morreu porque ele foi vítima de um conluio ou de uma armadilha religiosa ou política. Não, ele morreu porque ele entregou a sua vida. E ele fez isso em favor de mim e em favor de você. Foi para isso que ele veio. Quando a gente pensa nos dias atuais, a gente percebe uma coisa, que a crise, ela é democrática. Você já parou para pensar nisso? A crise atinge rico, pobre, feio, bonito, pastor, padre, líder, atinge qualquer um. Todos sofrem, todos estão sujeitos a tribulações. E por quê? Por que os dias são maus? Lembrem, a queda do homem. Nós fizemos a bagunça e a gente não tem nem noção como a gente iria rearrumar tudo. Fomos nós que desobedecemos a Deus e que pecamos. Deus, quando nos criou, ele desceu o céu materialmente até nós, criou o jardim do Éden, o jardim do paraíso, e nos colocou para reinar lá, perfeitos, sem pecado, absolutamente felizes. Não havia infelicidade, tristeza, dor, morte. E nós optamos por desobedecer a Deus, por empurrar a Deus das nossas vidas e optar pelo pecado. E com isso, pela decisão do pecado, veio a morte. O homem caiu, o homem desobedeceu, e a partir desse momento, o mundo inteiro entra em crise. E creia, eu nem preciso te convencer, atinge a todos. Talvez você imaginando ou olhando alguém falando mais alto, sei lá, o líder da igreja pensa assim: mas será que o Felipe tem crise? Passa por tribulação? A gente vive meio que num mundo de fantasia, né? Mas olha, presta atenção. O que são de fato crises? De manhã até comentei. Estamos vivendo uma crise política, geopolítica, num confronto, numa guerra no leste europeu. É uma crise. São países que são considerados celeiros do mundo, produtores de insumos, fortíssimos na agricultura. São países, um desses envolvidos é o terceiro produtor exportador de petróleo no mundo. Olha que coisa interessante. Todos nós vivemos crises, às vezes direta, às vezes indireta.
às vezes provocada pela gente, às vezes não provocada. E o que são essas crises? São os sistemas, são processos, são situações em conflitos. São coisas que tentam sobrepujar umas às outras. E isso é uma constante desde a queda do mundo. Eu não estou dizendo que aquilo que é novo vai sempre sobrepor o que é velho. Nem aquilo que é novo é melhor invariavelmente do que é velho. Eu estou falando que crise é um sistema tentando sobrepor ao outro. Prestem atenção numa coisa. Tudo, absolutamente tudo está mudando, está em mudança. Da feita que entra o pecado, somente aquilo que é Deus, ou onde o homem não colocou a sua digital, não muda, o resto todo muda. Olhe para você, olhe para sua família, olhe para sua casa, olhe para o seu trabalho, olhe para os seus relacionamentos, olhe para qualquer coisa que você se relacione e coloque a mão. Tudo está em mudança. Quando Deus criou o mundo, criou a mim e a você, Ele criou tudo absolutamente justo, que é um sinônimo do equilíbrio espiritualmente. Justiça é equilíbrio, injustiça é desequilíbrio. No meio desta bagunça, Deus instituiu a misericórdia, uma nova figura que excede a justiça, que é maior do que a justiça, para arrumar aquilo que eu e você fizemos de errado. Sobre esta ótica, quando nós pensamos em crise, justiça, instabilidade, reequilíbrio, nós não deixamos de imaginar Deus Criador, aquele que não muda, aquele que sustenta todas as coisas. Ele é um porto seguro para mim e para você, para as nossas crises, para as nossas tribulações. Como tentativa de reequilíbrio e parte integrante da crise que eu e você vivemos ou vamos viver, tem a oportunidade, tem as janelas, as portas que aparecem em quaisquer crises. E um exemplo que eu dei para você de manhã é que essa guerra, por exemplo, do leste europeu, ela pode arremeter, se nós formos minimamente espertos, o Brasil a uma condição muito, muito melhor do que ele tem hoje em pouquíssimos anos, porque o Brasil é uma nação abundante de água potável, riquíssima em aquíferos, riquíssima em minerais, a mais rica do mundo, com reservas de petróleo absurdas como as descobertas no pré-sal e tantas outras que nem sequer ainda exploramos e que desconhecemos. Um país que tem a maior área agricultável do mundo, a maior eficácia na agricultura. Esse contexto de crise, ele pode ser uma janela de oportunidade para o Brasil. O que eu estou dizendo para você é que toda crise, ela traz consigo a janela de oportunidade. Eu não vou citar, não vou citar como correta aquela citação que teve origem lá no John F. Kennedy, quando ele era senador, que ele falou que a mesma palavra em chinês significava, era o mesmo radical, crise e oportunidade. Hoje a gente sabe que isso foi um engano dele e que é repetido por muitas pessoas assim bem interessantes, mas que não é verdade. Mas o que é correto é que toda a crise, ela tem as janelas, as portas de oportunidade. E coisa interessante é nós tentarmos identificar isso, essas janelas e essas portas. Quando nós pensamos nisso, várias reflexões, elas surgem, e eu gostaria de falar de algumas delas. Eu vou citar 5 reflexões em cima de crises, oportunidades e outras coisas que advêm desse momento. A primeira, eu comecei a falar, e eu quero reforçar porque é a mais importante e a gente precisa fixar. Bom,
bom é buscar os pontos de equilíbrio, o conhecimento e a presença de Deus, a sua palavra, a sua casa, a comunhão com os irmãos, com os filhos, as filhas de Deus, a intimidade com Deus. Esse é um local bom, e esse é um bom conselho quando nós estamos envoltos em crise. A palavra de Deus diz que isso é remédio, é cura para as nossas enfermidades, tanto físicas quanto psíquicas, patológicas. É bálsamo para a tristeza, é alegria para o abatido. Olha o que fala essa sequência, para você ter uma ideia, essa sequência de versículos que eu vou rapidamente citar. Salmos 122, 1, Provérbios 3, 7 e 8, Salmos 68, 6, Salmos 107, 20 e Isaías, um texto lindo, 53, verso 4 e 5. Vou lê-los em sequência para você ver que tudo isso que eu falei, ele tem respaldo na palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa de Deus é lugar de alegria, tira a tristeza, e quando estamos na casa do Senhor, nós nos alegramos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não faça as coisas simplesmente que você acha, sem pegar os conselhos de Deus. Uma boa coisa é: te afasta do mal, porque isso é bom para você, isso vai ser cura, saúde para o teu corpo, como fala em Provérbios, saúde para o teu corpo e refrigério e firmeza para os teus ossos. É físico, isso não é espiritual, é físico. Deus faz que o solitário more em família, viva em família. Às vezes você não teve uma experiência familiar muito gratificante, você teve muitos problemas, você teve coisas sérias, graves na sua família, mas Deus, olha o que Ele faz que o solitário viva em família, Ele te dá uma nova família, Ele tira os cativos para a liberdade, para a prosperidade. Só os rebeldes, os desobedientes vão habitar em terra estéril. Se você não teve aquilo que hoje você sabe que é correto e anseia, vá à casa do Senhor, se aproxime do Senhor, o Senhor te dará, Ele te dará a família que você anseia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Deus nos ama, Deus nos envia a sua palavra, como está enviando a sua palavra nesta noite, na tua mente, no teu coração, com o objetivo de te curar, de te livrar, de salvar. E lembre esse texto incrível, maravilhoso de Isaías. Certamente Ele tomou sobre si, nós estamos falando 700 anos antes do advento do Messias, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Jesus, e as nossas dores levou sobre si, enfermidades, dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, por favor, 50. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um texto semelhante em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, para o equilíbrio. Por suas chagas fostes sarados. É o inverso, é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria de homens. Deus é um abrigo para as crises, lembre disso. A sua palavra, a sua intimidade, a sua casa, a companhia dos seus filhos. Preste atenção,
Mas você tem que decidir, você tem que identificar essa oportunidade e decidir por de fato acessar essa porta, essa janela que Deus coloca. E talvez a pergunta mais importante seja: você quer de fato isso? Você quer mesmo? Você enxerga que isso é algo muito bom para você? O segundo ponto de reflexão é algo que a gente precisa ficar muito atento. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não muda. Deus é imutável. E você foi criado à imagem e semelhança. Portanto, as mudanças que são constantes e que são presentes em todo momento na nossa vida, nós não gostamos muito delas. O nosso DNA rejeita esse tipo de mudança. O homem, ele quer ficar quieto. E nós temos zonas de conforto. Essas zonas de conforto, elas podem ser uma armadilha sem precedente para mim e para você. Porque a partir do advento, como nós falamos do pecado, se nós não mudarmos, nós vamos ser engolidos pelo sistema mundano. Nós precisamos mudar. Você precisa mudar. Você precisa se colocar em movimento. Não mudar significa atrofiar. Não mudar significa morrer. A velocidade que nós temos hoje, ela não permite, independente da tua idade, que você não mude, que você estabeleça zonas de conforto. E na hora que você estabelece zonas de conforto, isso será armadilha para você. Então, por favor, se você estava precisando ouvir algo nesse sentido, sobre zona de conforto, sobre falta de decisão, sobre as oportunidades que se aparecem nas crises, e você recua, você precisa abandonar a zona de conforto. Lembre de uma coisa: o seu maior amigo ou o seu maior inimigo é quem decide por você. Quem está decidindo por você? É você mesmo? Ou você está decidindo não decidir? Ou você está deixando que uma outra pessoa decida por você? Quando a gente não decide as nossas questões, quando a gente não decide pelas oportunidades em segui-las ou não, é a penumbra da alma, é o limbo da alma. O cristão, aquele que conhece a Deus, a alma dele não vive na penumbra. Ele decide. Ele não permanece na zona de conforto. Talvez Deus tenha te chamado nesse momento para escutar essas coisas e para te dizer que você precisa sair da tua zona de conforto e tomar as decisões, por mais amargas que elas sejam. Mas uma boa coisa é que, não esqueça, é você se refugiar em Deus, se refugiar naquilo que o Espírito Santo quer para você, naquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. E acredite, às vezes o Espírito Santo fala coisas no coração da gente que são coisas inquietantes, mas mesmo inquietantes, se for do Espírito Santo, elas terão paz. Elas virão com paz. E aquilo, mesmo que seja custoso, você sabe que vai te trazer paz, porque o árbitro das nossas decisões é a paz de Deus. Lembra o que nós lemos? Eu falo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. O terceiro ponto, eu queria fazer uma diferença e chamar a tua atenção para sucesso e fama. Sucesso é diferente de fama. Não é a mesma coisa, por favor. Sucesso, a definição
de uma etimologia mais adequada, seria um resultado exitoso. Você obteve um resultado com êxito. Você quer ter sucesso nas crises, nas tuas decisões, nos teus problemas? Conselho bom é: trabalhe. Trabalhe. O sucesso, ele é forjado no trabalho. Ele não aparece por acaso. Ele não vem por osmose. Sucesso, ele está junto com trabalho. Bem diferente de fama. Muito diferente. Porque a fama pode ser comprada, o sucesso não. A fama pode ser forjada, o sucesso não. Nós conhecemos e vemos muitas pessoas na mídia, muitos artistas, muitas pessoas interessantes que só têm fama. Fama, muitas vezes, ela não tem a ver com caráter. Sucesso tem. Fama tem a ver com reputação. E a reputação pode ser destruída, mas o teu caráter não. Então cuidado com as decisões que você toma. As decisões estão buscando sucesso, êxito, ou estão buscando fama? A quarta reflexão é sobre oportunidade. Sabemos que a oportunidade são as janelas para sairmos das crises. Ok. E como a gente identifica isso? Como nós vamos entender qual seria a melhor oportunidade, o tempo certo para tomarmos as decisões e quais decisões? E às vezes, não decidirmos, nós vamos ter a companhia de demônios que vão nos assombrar com as consequências de termos deixado aquela ou aquelas oportunidades passarem. Arrependimento tem sempre dois lados. As consequências das decisões erradas, elas vão me castigar, elas vão te castigar, elas vão me seguir e elas vão te seguir. Do mesmo modo que as boas decisões, que as decisões corretas, elas vão nos trazer paz, prosperidade e felicidade, sem dúvida. Lucas capítulo 6, verso 45, e tem uma correlação em Mateus também, capítulo 12, 35, ele diz assim: o homem bom, a mulher boa, do bom tesouro do coração, cuidado que pode haver maus tesouros. Do bom tesouro do coração ele tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Você é um homem bom, você é uma mulher boa, você tem um bom tesouro no teu coração. Você tem buscado isso? Quando a gente fala em oportunidade, eu fiquei pensando também, eu preciso ilustrar de alguma forma essa questão de oportunidade. Como é que eu vou falar de oportunidade, identificação de oportunidade, sem colocar isso de modo detalhado e sem dar exemplos bíblicos? Então vou dar 2 exemplos maiores e 2 menores, rápidos. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 6 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, e você vai lembrar da história. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui. Ele está falando com quem? Com Eliseu. Porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram juntos. A gente está vendo aqui que Elias, o grande profeta Elias, está dando uma orientação a Eliseu, que é o seu ajudante, o seu aprendiz, e Eliseu diz não.
Tão certo quanto Deus vive, eu vou ficar contigo e não vou te deixar. Preste atenção naquilo que nós estamos colocando. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, discípulos de Eliseu, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão, ou seja, Elias e Eliseu pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas do Jordão, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Vamos até o 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Que queres que eu te faça? Antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha só, preste atenção. Tomou-lhe Elias, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Sabe que tu estás pedindo? Porção dobrada do espírito. Todavia, se, condicionante, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, se me vires quando for tomado de ti. Porém, se não me vires, não se fará. Essa história todos conhecemos, ou vamos relembrar, ou vamos conhecer rapidamente. Elias recebeu a palavra do Senhor dizendo que ele ia ser arrebatado aos céus, não iria passar por morte. Eliseu, aprendiz, do lado de Elias o tempo inteiro. E o que é que Eliseu vê? Nessa coisa toda, é uma crise que se instalou. Elias é o homem mais importante de Israel, é o profeta mais importante, poderoso em feitos. É uma crise. Elias vai ser arrebatado. Como a gente vai se virar? O que vai acontecer com cada um de nós? A crise, na mesma hora, uma oportunidade se abriu para Eliseu. E Eliseu disse: eu vou ficar do teu lado, e aonde tu fores, eu vou. E por ter tomado essa decisão, por ter enxergado essa oportunidade, Eliseu estava do lado de Elias, e Elias volta para Eliseu, e só volta porque Eliseu está ao lado dele, perseverando, e diz: o que queres que te faça? Antes de te deixar. Elias só fez essa pergunta a Eliseu, porque Eliseu estava lá do lado dele. Ele não ficou como os 50 lá de longe, mas ele acompanhou, ele ficou próximo, ele pagou o preço. E tem condicionantes, e tem instruções, e tem coisas que nós não podemos, como a gente fala aqui no Pará, atalhar. A gente não pode pular algumas etapas. E Elias deixa claro a Eliseu: se tu permaneceres vigilante, se tu vigiares, se tu estiveres atento para tudo aquilo que está acontecendo, então, quando eu for arrebatado, assim te fará, e tu receberás porção dobrada do meu espírito. Eu te pergunto aí uma coisa: Deus mandou Eliseu tomar essa decisão? De algum modo, fala na Bíblia que Deus orientou Eliseu a ficar do lado de Elias, a ser desobediente a Elias, quando ele falou: fica lá longe, distante? Ou ele viu a oportunidade e segurou? Ele identificou a oportunidade e agarrou essa oportunidade. Lembra do outro caso? A mulher com fluxo de sangue, tantos anos sofrendo, uma multidão enorme, como descreve a palavra, e aquela mulher não quis saber, ela foi, ela forçou, ela fez de tudo, até que ela viu ao longe Jesus. Ela vai e pega na orla, ela pega na ponta da veste de Jesus.
e na mesma hora ela é curada. Quem foi que orientou aquela mulher a fazer isso? Deus? Nenhuma citação. Aquela mulher viu a oportunidade. Jesus era o Filho de Deus, ele estava passando, ele estava naquele lugar, era a chance dela. O que é que ela fez? Ela agarrou a oportunidade e imaginou que se tocasse, pelo menos tal é o poder do Filho de Deus, tocasse na ponta da sua veste, ela ficaria curada. Fé, persistência, coragem. O cego de Jericó, o cego à beira do caminho, Jesus passando, uma multidão, e ele começa a gritar, e ninguém consegue segurar aquele homem. Alguém falou para ele, ele não via. Alguém falou para ele que o Filho de Deus ia passar ali, que o Filho de Deus fazia milagre, que o Filho de Deus curava a todos aqueles que se chegavam a ele. Aquele mesmo instante ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava e clamava, incomodava as pessoas, incomodava todo mundo, até o momento que Jesus o ouviu e perguntou: queres que te faça? Em algum momento a palavra diz que Deus orientou aquele cego a gritar que nem um louco. Em algum momento, será que você faria a mesma coisa? Eu sei é que aquele cego viu aquela oportunidade, e quando ele viu a oportunidade, ele se lançou com tudo o que ele tinha. Ele não podia sair, levantar, sair correndo, porque ele não tinha direção. Ele podia gritar, é o que ele tinha. Ele tinha a voz dele, e ele usa a voz e grita com todas as suas forças. Uma oportunidade. Agora escute essa, que essa talvez seja mais interessante. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26 até o 29. Você conhece essa história, mas vamos dar alguns detalhes que talvez passem desapercebidos. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo. Davi chegou no arraial, aonde estava concentrado o exército de Deus. E já havia 40 dias que um gigante, chamado Golias, afrontava pela manhã e ao cair da tarde aquele povo, e afrontava de uma forma muito forte, vexatória. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi vai a esse arraial, e os homens que estavam com ele escutaram Davi falar: que farão a aquele homem, vocês soldados, eu sou um adolescente, vocês soldados, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, o vexame de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Talvez você não entenda o que é incircunciso, mas Davi está xingando com tudo que ele podia xingar Golias, e está dizendo para ele: tu és um incircunciso. E quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? E o povo e os soldados lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, você já vai entender esse versículo. Ouvindo Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, os 3 irmãos mais velhos estavam nesse arraial, nesse acampamento do exército, prontos para lutar contra os filisteus, há 40 dias penando. Ouvindo Eliabe, que é o mais velho, o mais forte, o primeiro, falar
Davi falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Olha só, resistência dentro da família, no irmão mais velho, o cara mais graduado lá. E disse: por que tu descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Irresponsável! Bem conheço a tua presunção, arrogância, olha ele falando para Davi, e a tua maldade. Olha só, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Nossa, o que acontece? Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha mídias sociais. Os 40 dias passaram de humilhação, o exército ficou quietinho. Eles estavam, se você ler o capítulo 17, eles estavam aterrorizados. Golias tinha quase 3 metros, era extremamente forte, um gigante, desafiava. E eles estavam apavorados, não sabiam o que fazer. Jessé não sabia também, como eu falei, não tinha internet. Jessé pega, vai com Davi, bota uma pessoa para reparar as ovelhas e diz para Davi levar uns mantimentos para Eliabe e para os outros 2 irmãos, e manda levar queijos, inclusive para agradar o capitão da guarda, para dar uma aliviada lá na situação e ver como é que está, para lembrar dos filhos dele. Olha só. Aí Davi não sabe de nada e vai. Quando Davi chega lá no arraial, ele escuta a afronta de Golias. E Davi fala: por quê? Por que ninguém luta com esse circunciso? Eles tinham perdido totalmente a esperança. E aí aquela movimentação de Davi, quando ele começa a falar isso, é uma voz dissonante e diferente de tudo. Aquela conversa chega até Saul. Mas você pensa que Saul dá algum crédito? Saul menospreza Davi, e Davi repete tudo, como eles não tinham mais esperança. E como Davi fala: eu matei um urso, eu matei um leão, e mexe com bril, e não tinha mais nada e mais ninguém. O que é que eles pensaram? Grande coisa vai ser, deixa o menino lá lutar, se morrer, morreu. Você acha que eles iam entregar tudo? Hein? Ou eles iam denominar Davi o campeão, porque o desafio era esse: o campeão dos filisteus estava chamando o campeão do exército de Deus para lutar. Então, sem nenhuma opção, sem nenhuma esperança, aterrorizados, Davi acaba indo. Coragem, ousadia, discernimento, fé. Davi enxergou uma oportunidade onde ninguém enxergava nada. Ninguém enxergava. Todos estavam paralisados. Todos recuaram para as suas zonas de conforto. Mas Davi não. Davi não. Para obter grandes resultados, você tem que tomar grandes decisões. Escute o que eu vou falar para você, e talvez você ache estranho. Não ouça o seu coração. Não ouça. Seu coração, o meu coração, ele é enganoso e demasiadamente corrupto. É isso que fala Jeremias capítulo 17, verso 9. E tampouco ouça as pessoas e deixe as pessoas decidirem por você. Não faça isso. Olha o que fala Jeremias capítulo 17, verso número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você vai numa decisão importante, ouviu o teu coração? Não faça isso. Não faça isso. De manhã nós falamos, e a gente volta a falar no SWOT. SWOT é uma ferramenta de planejamento, e até disse para as pessoas: guardem então, porque SWOT é meio esquisito, que é em inglês, guardem o FOFA, que é a tradução do SWOT em português. O FOFA
é quando a gente faz uma análise de uma conjuntura, de um sistema, de um contexto. Então você tem aquilo que é as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E você olha tudo isso, analisa tudo isso, que você vai enxergar. Então é preciso refletir. Salmo 46, verso 1. Escute aquilo que nós falamos desde do primeiro momento, da primeira reflexão. O Senhor, o teu Deus, Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Consulte a Deus, consulte o Espírito de Deus. E por último, deixa eu falar para você no 5º ponto: te recompõe. Escute, te recompõe. Muitas pessoas estão frustradas, estão machucadas, carregam traumas e carregam arrependimentos e carregam consequências de decisões. Muitas pessoas carregam as influências negativas das crises, das tribulações, dos problemas. Tire um tempo para você e para Deus. Jesus fez isso. Jesus, ele se separava. Jesus, ele se recompunha. Jesus fez isso algumas vezes. São muitas vezes relatadas na Bíblia. Você precisa tratar a sua alma. E isso aqui falou muito comigo hoje. Falou comigo, falou com os meus relacionamentos, porque eu me enxerguei como essa pessoa que eu estou falando para vocês. Escute, não demonize tudo. Nós temos uma mania de demonizar, espiritualizar tudo. Às vezes não é. Às vezes não é. Eu estava falando com o médico aqui da igreja há pouco, e às vezes você tem certos sintomas, certas patologias, e isso é corrigido. Isso é alguma carência de vitamina, de algum mineral, de algum hormônio, ou seja lá o que for, você precisa olhar isso. E às vezes você tem alguma patologia e está mexendo com você, com o teu humor, com o teu sono, e você não consegue perceber que isso não é espiritual, que às vezes é um ajuste necessário. Reconheça as suas fragilidades. Não espere ficar velho para reconhecer as suas fragilidades. Reconheça, você é um ser humano. Olha, assuma sua vulnerabilidade. Coisa boa e que denota maturidade no ser humano é quando ele começa a assumir as suas vulnerabilidades. Eu sou vulnerável, eu sou ser humano, eu não domino todas as coisas, eu estou sujeito a um mundo que jaz no maligno. Eu preciso entender e fazer um SWOT da minha vida, parar um pouquinho, e às vezes eu tenho que me recompor. Sabe o parar para acertar? Às vezes você precisa parar para acertar. Repense sua vida, repense suas crises, seus problemas, o momento que você está, o que você tem carregado. Repense. Talvez você precise tomar decisões, ou uma decisão importante, e você tem adiado isso e se escondido nessa zona de conforto, nesse refúgio. E Deus está te tirando hoje do teu equilíbrio suposto, mas na verdade Ele está te tirando do teu desequilíbrio para te reequilibrar em justiça, para você se ajustar, para você se consertar, para você ajustar a tua vida sentimental, a tua vida espiritual. E Deus te chama nessa noite para você refletir. Permita, e a minha oração nesta noite é que você deixe Deus agir e Deus te ajustar, e que você possa enxergar as oportunidades de modo corajoso, de modo persistente, com fé, e sempre buscando a direção do Senhor, não a do teu coração, não de outras pessoas, mas a direção do Senhor nas tuas decisões. Assim você vai ser o seu melhor amigo,
e vai se decidir por aquilo que é correto, que é justo, que é verdadeiro, que é puro, que é santo, que é perfeito, pela vontade de Deus. E isso não traz arrependimento. Não traz arrependimento. Quanto mais você se ajustar, mais você vai ficar tratado e vai fazer uma barreira contra os efeitos da crise, das crises, dos problemas e das aflições desse mundo. Queria que você, nesse momento final, orasse comigo. Se você puder fechar os teus olhos aqui, ou onde você estiver, vamos orar juntos. Boa coisa, como nós falamos, é estar na casa de Deus, é estarmos em comunhão com seus filhos, é lermos, conhecermos a sua palavra, mas melhor é a intimidade com Deus. E Senhor, nós queremos te pedir, nós queremos, Senhor, pisar novamente no Santo dos Santos. E eu sei, nós sabemos que quem colocou os pés nesse lugar aonde a tua presença está, Deus, não consegue um outro lugar igual para estar, para desejar, para permanecer. Quero te pedir em nome de Jesus que tu tenhas misericórdias, que tu perdoes os nossos pecados, e que Deus, em nome de Jesus, nos reequilibra, Senhor, que a gente possa parar, identificar as crises, ver as oportunidades, ver as ameaças, as fraquezas, as fortalezas, mas rumar com coragem, Senhor, rumo ao sucesso, ao êxito da tua vontade, porque nós sabemos que não há nada melhor na vida do que a tua vontade. Nós oramos a ti, Pai querido, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.